Eu rapidamente gostaria de chamar aqui, tenho toda a honra de anunciar o Murilo Fraga, do SBT, que gentilmente, e agradecer aqui ao mestre Raimundo Lima também. Sem o Raimundo Lima a gente não fazia nada aqui também. Murilo, muito obrigado, a batuta é sua para chamá-los. Muito obrigado por ter vindo à Sete, em nome da Sete. Em nome do Rio de Janeiro, eu te agradeço. Obrigado por estar aqui, obrigado pelo convite. Deixa eu pegar aqui o... Obrigado de novo, obrigado ao Cristóvão, obrigado à Sete pelo convite, obrigado ao Raimundo Lima, que é meu parceiro lá do SBT. A gente vai falar agora um pouco sobre um assunto que, de certa forma, não faz parte do dia a dia de vocês, mas é bom vocês conhecerem um pouco dessa questão da regionalização, porque, de certa forma, são espaços que vão se abrindo para vocês nessa questão técnica e operacional. Acho bacana vocês verem aqui, por exemplo, trouxemos 2 emissoras da rede para dizerem exatamente o que acontece com eles. Então, vamos começar. Bom, regionalização, conteúdo específico para cada região do país. Não está virando. Qual a importância da regionalização? Regionalização nada mais é que dar ao telespectador local a oportunidade de ter acesso ao conteúdo local, saber o que acontece na sua cidade, como é que se diz? Explorar costumes e assuntos locais, dar oportunidade às emissoras de venderem espaços comerciais para pequenos anunciantes que normalmente não investem no net. Só que existe critério para você produzir, né? Aqui está uma demonstração dos espaços locais de cada rede durante a semana. Então, você olha lá, o SBT tem quase 50 horas de espaço para programação local, a Band e a Record tem 40 horas e a Globo 19 horas. Fica fácil de ver aqui a importância que o SBT dá a essa questão da regionalização. Como produzir localmente, sendo criativo e sem recursos próprios? Eu acho que o que na verdade é preciso fazer é otimizar, né, escalas operacionais para que equipes do jornalismo, por exemplo, que fazem a produção de jornais locais durante a manhã, possa também produzir programas de variedades e entretenimento para programas que podem ser exibidos, por exemplo, nos finais de semana, né? O que a gente bate muito na rede é para que eles tenham programas artísticos também, não só jornalismo. Isso é uma coisa que tem acontecido bastante. E fundo setorial também é importante nisso. Leis de incentivo a gente está usando bastante, a Vânia está aqui, vai falar para vocês daqui a pouco. Qual o resultado para a audiência ao investir em conteúdo que não seja artístico? Queda de audiência. À medida em que a emissora não faz uso da forma correta do espaço que a ela é cedido, isso interfere diretamente na audiência. A audiência é a base de tudo, não preciso dizer para vocês isso, vocês entendem. Tudo começa na audiência. Não dá audiência, não anda nada. O cara vai sair para o mercado publicitário para vender determinado programa, não tem audiência, não vende. Não vende, não tem dinheiro para investir. Então, tudo começa na audiência. Aqui está uma composição da amostra. Para quem não sabe, a audiência nacional, chamada audiência do PNT, que é o Painel Nacional de Televisão, essa amostra é composta pelas 15 principais praças do Brasil. Então, você tem lá São Paulo com a maior participação no PNT, com 28,9%, Rio de Janeiro com 18,2%, e assim vai até Florianópolis com 1,6%. Cada uma tem uma importância. Nós, como cabeça de rede, precisamos pensar e agir fortemente nessas emissoras que têm um potencial maior, porque é aqui que é medida a audiência nacional. Então, por exemplo, não adianta eu estar estourando em Florianópolis
Se em São Paulo e no Rio eu vou mal. Você está tudo parelho, assim, para a coisa andar. Cada um tem sua cota de audiência. Às vezes um entrega, às vezes o outro entrega demais. Mas isso não resolve. Por que o jornalismo tem maior ocupação? O jornalismo em algumas praças, ele já não é mais feito da forma tradicional. Tem casos, por exemplo, de telejornais com 60 minutos de tempo bruto, com 20 ações de merchandising e um pouquinho de arte. Como é que você vai fazer andar um produto desse? Mas, enfim, é isso que paga a conta das emissoras. Por exemplo, você tem um desligamento analógico, imagina o custo que essas emissoras têm. Então, é a forma deles sobreviverem. A autonomia da rede e a liberdade na elaboração da grade. Essa é uma coisa que a gente prioriza. Assim. A rede tem uma liberdade na elaboração da grade local. As nossas emissoras próprias são comandadas por nós, de São Paulo. E a forma de atuação, tanto o trabalho, enfim, a lógica na elaboração de uma grade de programação é coordenada por São Paulo. Seguem os padrões da cabeça de rede. O papel da cabeça de rede no processo de produção. Nós, periodicamente, fazemos encontros com a nossa rede de emissoras. Fizemos há 15 dias atrás em São Paulo. E reunimos lá as 15 principais praças e mais 4 emissoras que não participaram da primeira vez, que talvez sejam parte da amostra num curto espaço de tempo. A Cantar fala de aumentar o número de emissoras, o número de praças nessa amostra do PNT, e, portanto, nós chamamos essas emissoras a participarem. E lá a gente discute a questão da importância deles para a audiência nacional, a necessidade de eles entenderem que eles fazem parte do processo. E o que a gente tem visto é um resultado cada vez mais expressivo. Os caras são, de fato, envolvidos com o resultado. Isso tem acontecido de 3 anos para cá. E eu percebo que não é uma coisa exclusiva do SBT. De 3 anos para cá, de verdade, nós começamos a explorar a audiência da rede, divulgar no eixo Rio-São Paulo os resultados, por exemplo, de Goiânia, de Belo Horizonte, do Rio Grande do Sul. E o que as emissoras concorrentes fizeram, as redes concorrentes fizeram, foi fazer a mesma coisa. Então, estamos vendo situações, por exemplo, como agora essa semana em Salvador. A Globo, eu nunca vi isso na minha vida. Aliás, eu esqueci de falar um pouco de mim. E vou dar uma pausa aqui só para falar. Meu nome é Murilo Fraga, estou diretor de programação do SBT, onde eu comecei em 1981, portanto, há 37 anos atrás. E eu fazia, naquela época, a geração de toda a programação que iria para o ar no dia seguinte, via canal terrestre de Embratel. Então, você imagina o quanto tempo eu dormia por dia, né? Porque você gerava lá o programa Silvio Santos inteiro, 10 horas de programação. Exatamente. Aí você terminava a geração, pedia para os caras confirmarem se receberam ou não. Sempre tinha um cara que não tinha recebido. Aí você tinha que mandar tudo de novo. Então, os primeiros 4 anos foi isso, esse foi o meu trabalho. E eu sempre tive uma ligação com a área de vocês, com a parte de tecnologia, de operações. Tanto é verdade que a geradora do SBT está sob meu guarda-chuva. Tráfego de fitas, enfim. Então, basicamente é isso, né? A gente dá a liberdade para a rede criar, só que respeitando a essência do SBT, que é ter uma programação direcionada à família. Essa é uma questão que a gente não abre mão. Aqui alguns projetos que a gente faz em rede nacional, que são gerados de uma praça, nesse caso Salvador, o SBT Folia. Temos a Copa do Nordeste, é o primeiro ano que a gente faz, nas praças de Recife, Salvador, Alagoas, Natal, e os números são expressivos. Em Recife, a gente teve um crescimento de audiência de 70% em relação à audiência da faixa horária. Negócios da Terra, outro produto, um programete produzido em Curitiba, mas dividido com outras praças do Sul, Santa Catarina, Porto Alegre, enfim, os caras dividem esse conteúdo lá.
E Paixões Brasileiras, que é um projeto que eu acho que é o primeiro deles. Eu não me lembro de ter visto algo igual nas outras redes. Na verdade, ele foi concebido por um formato criado pelo SBT de Santa Catarina. E nós vamos fazer, desse Paixões Brasileiras, 15 programas, cada um deles falando de uma dessas praças do PNT. E talvez com exibição net. Então, primeiro ele faz uma exibição nacional, depois ele passa a ter exibições locais em cada praça. Então, é um projeto grande, feito pela Movioca, vamos começar a produzir agora. É uma produtora de São Paulo que também tem sede em Salvador. E depois de Paixões Brasileiras, a gente já tem outros projetos encaminhados. Aqui um vídeo, vamos ver se roda, um pequeno vídeo curto de alguns programas que a gente tem da rede. E só para vocês darem uma olhada. Casa de Maria Bonita, cânions do São Francisco, artesanato, culinária, usina hidrelétrica e poesia. Rapaz, quem não foi fã aí dos tribalistas, acho que não gosta de música. De verdade. Ruge, tudo estourado. Meu Deus do céu, gente, isso aqui é de comer rezando. O programa de hoje vai ficando por aqui. Quando eu olho pra esse gato aqui, eu digo, ô mulher, dá uma pena, tem chance não. Você nasceu no Porto? Nasci em Porto e vim parar em Curvelo, Minas Gerais, e hoje radicado aqui em BH, né? Olá, um bom dia para você de todo o sul do país. O Negócios da Terra está começando. E o charme do cozinheiro mais querido do Rio Grande do Sul. Essa camada aqui é puro sabor, maravilhoso. O sonho de apresentar um programa intenso, divertido e com tudo que a gauchada gosta. Eu sem chimarrão hoje em dia não vi. A arte e o ofício de quem dedica a vida ao sagrado costume de saborear um mate. Hoje é o dia de conhecer as piscinas naturais aqui de Trindade, que me falaram que é o melhor passeio que tem para fazer aqui. A gente tem que pegar um barco e para isso a gente vai aqui na Praia do Meio. E como bom cozinheiro, sabe do que o povo gosta de comer. Aqui o pessoal come de tudo. Frutos do mar, caldeirada. Essa é só uma amostra do que a gente tem feito, só para vocês terem uma ideia. Esse encontro que a gente teve com a rede há 15 dias atrás em São Paulo, ele levou 3 dias, onde cada emissora tinha direito de mostrar seu conteúdo por 1 hora. Então, você imagina a quantidade de conteúdo que a gente viu lá. Enfim, o que eu percebo, o que eu sinto e o que eu também brigo lá dentro do SBT é para que a gente valorize demais a rede de emissoras. Não adianta aqui a gente ficar falando que o SBT é vice-líder em São Paulo, o que de fato já faz 13 meses seguidos. Não adianta a gente falar que é vice-líder no Rio de Janeiro, como a gente de fato é. O que a gente precisa dizer é que o SBT é uma rede de televisão e que de fato é segundo colocado no Brasil inteiro. Então, cada emissora da rede tem a sua participação. O que a gente quer? Qualificar a grade. Não adianta a gente abrir aí 50 horas de programação, aí você vai na emissora, tem lá nada contra igreja, tem bingo, enfim. Isso não vai ajudar a audiência nacional. É exatamente em cima disso que a gente está batendo. Eu vou chamar agora aqui a Vânia Lima, que é da Tendendê, produtora. Ela vai falar um pouco sobre o lado dela agora, que é a de produção. Obrigada. Vou pegar esse apoio aqui. Então, meu nome é Vânia Lima, eu sou de Salvador, Bahia. A minha formação é em jornalismo, eu sou diretora e produtora de televisão há um bom tempo, quase 20 anos, o tempo da nossa empresa, né? E nós temos um grupo econômico, são 3 empresas que estão sediadas na Bahia. E a gente está muito feliz de estar aqui, queria agradecer pelo convite da SET. Fiquei muito animada quando eu li o prospecto dos painéis. É a primeira vez que eu vejo que a SET está se dedicando intensamente a entender e dialogar também com a produção independente. Isso é muito importante. A gente também precisa chegar lá, se qualificar. Estou aproveitando bem os painéis também.
Bem, então, sobre o nosso tema, Murilo, foi ótima a sua fala. Você colocou bem o tamanho da disponibilidade, do interesse, né, de uma rede importante como o SBT. E a Tendendê, diferente de algumas produtoras independentes, focou no conteúdo regional. Na verdade, a gente acredita muito que não é o conteúdo regional, é um conteúdo que nacionaliza o Brasil. Por quê? Regional é o conteúdo que estaria só em Rio e São Paulo. Quando a gente passa um conteúdo da Bahia, de Porto Alegre e de outras regiões, a gente está nacionalizando esse país, que é continental, que tem diversas realidades. Então, acreditando nisso, é que a gente investiu em pesquisar, prospectar e se interessar por conteúdos que eu não estou conseguindo passar aqui, que dialogassem com outras praças, né? Mas, principalmente, que dialogassem com as praças de origem, né, da nossa produtora. Bem, sendo assim, o nosso principal investimento foi entender e conversar com a TV aberta. Eu venho de TV aberta também, trabalhei muitos anos em TV aberta, continuei produzindo e comercializando com a TV aberta, né, durante os anos da empresa. E, para trabalhar com TV aberta, a gente precisa entender, dialogar, compreender as realidades locais, respeitar, aprender. E isso não é para todo mundo, né? É difícil. E, para 2018 e 2019, a gente tem uma cartela de conteúdos pensados e desenhados juntos com as TVs abertas, não só do SBT, mas de outras redes também, né? Aqui, volta só um minutinho, por favor. E esse é um pouquinho dessa cartela. Nós temos 16 conteúdos para esse biênio, como a gente trabalha. Aqui vocês estão vendo que tem coisas com música, aventura, realities, tem também natureza, tem muita coisa também com religiosidade, né? Empreendedorismo. Então, são conteúdos que refletem também o desejo dessas emissoras regionais de endereçar esse conteúdo para o Brasil. É um conteúdo que fala dessa região, mas com um direcionamento nacional. Ele não fala apenas sobre a realidade local, sobre um ponto de vista hermético, apenas para aquela realidade. Ele fala de empreendedorismo a partir daquela região, mas focando numa realidade nacional. Então, eu acho que isso que faz uma diferença de qualidade. O telespectador tende a aproveitar também esse conteúdo, né, de uma outra forma, e o comercial também. E eu trouxe hoje, assim, a gente vai falar rapidinho, né, para dar oportunidade para outras pessoas perguntarem também. E agora você pode passar um pouco de um case, que é o case do SBT Nordeste. Bem, o SBT Nordeste, o Murilo pode falar com mais propriedade o que seria o SBT Nordeste. São um conjunto de emissoras afiliadas da rede SBT, que juntas têm um comitê que discute programação, discute também comercialização de conteúdo, entre outras questões, né, de interesse dessas afiliadas e dessas emissoras, e da rede, com certeza. E nós identificamos 3 situações que nos levaram a criar um case com o SBT Nordeste. O primeiro foi a oportunidade de realizar bons negócios. Então, havia uma lacuna ali de mercado, né? A gente precisava essas 50 horas serem compostas, então havia ali uma necessidade. E a gente percebeu que havia no Brasil, há no Brasil hoje, linhas de financiamento disponíveis para que a gente possa construir modelos de negócios sustentáveis. Linhas do FSA, do Fundo Setorial do Audiovisual Brasileiro, linhas que estão sendo administradas pela Ancine, linhas de renúncia fiscal na lei do audiovisual, né? E nós também temos modelos de negócios com privados, clientes privados que poderiam ser atraídos pelas produtoras independentes, criando novas modulações de negócio. Bem, essa sensibilização foi feita com o mercado de anunciantes e esse mercado respondeu bem, né? A princípio, se comprometendo com esses novos conteúdos. Eles também têm um interesse muito grande nessas regiões em realizar uma espécie de branded entertainment, que é o conteúdo conversar com a marca. Então, você tem ali a possibilidade de explorar outras modulações de negócio, facilitando com que as emissoras regionais pudessem pactuar esses novos conteúdos. Para se ter uma ideia, Murilo, a gente conseguiu, em 2 anos, reduzir em 50% os investimentos do SBT Nordeste em conteúdos. Então, é um bom número, né? A gente saiu de um número X para 50% menos em compra ou em licenciamentos de conteúdos quando a gente passou a usar esse modelo de negócio. A seguir, as soluções tecnológicas, né? Nós somos um produtor independente, então a gente precisa correr. A gente tem que ser ágil, tem que dar resposta rápida.
Pensando na questão da legislação, a gente teve uma obrigação legal, a partir de 2017, que foi a inclusão da audiodescrição. E isso também se mostrou um foco ali de interesse das emissoras regionais. Então, nós corremos para responder a essa necessidade e provocamos nos conteúdos entregues ao SBT aqueles 30 minutos de hora de audiodescrição que faltavam para a complementação da obrigação legal. Isso foi uma coisa também muito importante para que a gente se mantivesse, né, a par com o que estava acontecendo e contribuindo para essa rede nas suas obrigações, né? Depois, a gente pensa também sempre na diversidade. Cada emissora, ela tem... Eu vi agora a palestra anterior, falava muito sobre os codecs, sobre os sistemas de entrega. Então, nós tivemos que aprender, no SBT Nordeste, 11 tipos de entregas diferentes, porque são 11 emissoras. Cada uma tem um sistema, cada uma opera a sua PEC de uma forma diferente. Uma produtora independente, ela precisa estar preparada para isso. Então, a gente teve que visitar as emissoras, conhecer os seus departamentos e responder à altura daquela entrega, né? Que não é uma entrega com um só codec. É uma entrega com diversos codecs e em plataformas de entrega diferentes. Então, eu acho que a produção independente tem a capacidade de responder a isso também. Bem, e, por fim, a criação de produtos que atendessem à audiência e que respeitassem o que as TVs e as linhas editoriais dessas TVs estavam projetando para essa grade regional. E a gente chega a 2 produtos. O primeiro produto está terminando, depois de 18 episódios agora, no dia 2 de junho, Criativos. É um projeto de moda, é uma personagem que viaja diversos territórios, sempre buscando a moda regional. E uma outra série que inaugura a partir de junho, chamada Expedição Nordeste, onde a gente tem uma dupla, os filhos do Nando Cordel. Eles viajam por todo o Nordeste, vivendo aventuras, desafios, num doc-reality. Eu trouxe um VT de 2 minutos para a gente entender essa dinâmica dos 2 produtos. Obrigada. Você vai embarcar numa expedição incrível pelo Nordeste, comigo, Caio Cordel, e meu irmão, Tauan Cordel. O destino ainda é completamente desconhecido. A única certeza que nós temos é que vão ter boas histórias, muita aventura e paisagens de tirar o fôlego. O fluido da natureza pode molhar como água ou queimar como fogo. Qual dos elementos escolhe? Água ou fogo? Água. Expedição Nordeste! Uhul! Do Rio de Janeiro, desembarcamos aqui. Da Paraíba, desembarcamos em Pernambuco. Eu acho que o que nos diferencia no Brasil é essa capacidade criativa, esse potencial de ver negócio em cima de coisas muito simples. Nossa! Uou, tá muito diferente do que a gente trabalha no dia a dia. Todo trabalho que você faça de arte tem que ter sua assinatura. Eu acho que isso tem que ser mostrado para o mundo. Tanto faz eu vestir uma roupa de homem com a minha maquiagem, tanto faz eu vestir uma roupa de mulher, eu me sinto bem.
Deu para vocês sentirem aí, notarem que existe um outro Brasil, né? A gente vai lançar semana que vem uma novela, por exemplo, que ela foi gravada, o início dela foi gravado em Fortaleza. E é evidente que, para aquele público específico, a novela, a gente imagina que ela vai muito, muito bem na região Nordeste, por conta disso, porque vai mostrar imagens locais e tal. Ao mesmo tempo, no sul do país, há uma rejeição, então a gente precisa trabalhar essas coisas. Estamos fazendo chamadas específicas para cada região do país, é uma coisa que a gente nunca fez, é a primeira vez. Então tem lá o cara falando a linguagem do cearense, tem lá o cara falando a linguagem do carioca, nesse caso artistas aqui do Rio de Janeiro, enfim, para a gente, no final das contas, fechar uma audiência bacana. Agora vem, eu vou chamar aqui o Cleiton. O Cleiton é um cara que produzia o melhor programa lá, ainda produz o melhor programa de Porto Alegre, chamado Masbá, que é um programa bem jovem e tal, dá uma audiência bacana. E eu trouxe o Cleiton para a minha área, porque a gente não tem uma grande estrutura nas nossas regionais, né? Então o Cleiton acaba cuidando da programação e, ao mesmo tempo, produz os 2 programas locais. Ele vai mostrar um pouquinho para vocês aí. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer Murilo, agradecer, enfim, a organização. Eu confesso que eu estou bem feliz de poder participar de um evento onde eu acho que a palavra-chave hoje para a gente é o diálogo. Acho que a gente às vezes tem evoluído em algumas discussões, mas parece que questões muito próximas da gente a gente tem esquecido. E por isso eu fiquei muito feliz de poder estar aqui agora. Como o Murilo disse, a gente vem de um encontro, né, de programação, que tem sido uma experiência ótima para a gente. E eu espero poder colaborar aqui com acrescentar no debate. Bom, meu nome é Cleiton, eu sou um paulistano que mora em Porto Alegre há 4 anos. E como o Murilo disse, hoje eu sou responsável pelo Masbá, que é um programa de entretenimento do SBT-RS. Eu também coordeno a produção do núcleo de entretenimento e faço supervisão de programação do SBT-RS. Bom, por que eu falei primeiramente dessa questão do diálogo, né? A gente fala muito em poder ter uma programação local, ter um produto local, enfim, regionalismo, mas a gente tem as nossas dificuldades de produzir também. Querendo ou não, a gente está fora do eixo, e estando fora do eixo é muito importante para a gente poder expor as nossas necessidades de produção, que muitas vezes são diferentes do eixo do Rio de São Paulo. E para isso a gente precisa muito da colaboração de todos, de todas as áreas envolvidas, e por isso que eu falo que o diálogo agora ele é muito importante, né? Bom, o que eu percebi basicamente nesse período que eu estou em Porto Alegre? Que tudo para a gente é criação e planejamento. Como o Murilo estava falando, não adianta a gente criar um produto para colocar na grade, enfim, preencher horário e tudo mais. Eu acho que passa pelo um raio-x. Para quem a gente está falando? Não necessariamente em Salvador a gente fala a mesma língua, claro, seguindo os padrões e princípios da emissora, mas até culturalmente a gente não fala a mesma língua que, por exemplo, em Salvador. Então a primeira coisa é detectar junto ao público, telespectador, enfim, o que a gente precisa falar. E a partir daí, pensar no nosso planejamento. Eu costumo usar muito como exemplo, né? Eu como um paulistano, que a gente teve muito essa discussão já, né? Citando Porto Alegre como exemplo, sempre fica aquela coisa, o que o porto-alegrense, o gaúcho quer ver? Lá o pessoal anda a cavalo, veste bombacha, toma chimarrão. Então você vai no shopping, você grava com um cara lá de bombacha, tá ok. E não é assim, né? Eu acho que a gente precisa ir mais a fundo para poder levar um conteúdo, enfim, para a gente poder ganhar o nosso espaço e ser respeitado. O exercício que eu sempre costumo fazer é assim, que é o que a gente faz com o Masbá, que é o produto de variedade. Qual é a imagem que o produto passa para quem é do nosso estado e para quem é de fora? Eu acho que a gente assim eleva a nossa régua de qualidade. Eu sempre cito como exemplo que assim, a pior coisa, a pior sensação que eu posso ter é um convidado de fora ir ao Rio Grande do Sul, gravar um material com a gente, enfim, falar assim, putz, que encrenca eu me meti. A câmera do cara, o tripé era quebrado,
o apresentador não sabia o meu nome, não sabia que música eu cantava, enfim. A gente não quer que isso aconteça, porque a gente quer ter o respeito de todos. Então, sempre o limite que a gente traça é o que as pessoas de fora, ao assistir o programa, vão pensar. É uma produção local, porém bem produzido. É sempre a nossa ideia. E o que eu cito como laboratório ali na última referência que eu acho uma coisa muito legal, e vou entrar nesse assunto, a gente sempre procura tratar os programas regionais como um grande laboratório. A possibilidade de ter um produto para poder oferecer, enfim, nacionalmente, assim como o Paixões, né, que ele possa despertar um sentimento ou experiências que possam vir ser aproveitadas nacionalmente. Até recentemente, o próprio caso do Masbá, a gente fez uma troca do pacote gráfico, enfim, que a gente contou com o auxílio da cabeça de rede, e a nossa ideia foi partir para uma linguagem que pudesse ser uma sugestão de um eventual aproveitamento nacional em outros produtos. Então, essa também seria uma das nossas da importância dos nossos produtos. Bom, eu tracei rapidamente aqui qual é a ideia que a gente procura ao criar um programa regional, qual é o envolvimento que a gente almeja em relação a esse produto. A primeira coisa que eu acho muito importante, com o passar do tempo a gente produzindo, eu até fiz uma analogia hoje que eu repetiria agora, que assim, eu acho que o papel da cabeça de rede é super importante para a gente. Ele funciona como um pai que cria um filho. Ele chega, ele ensina, ele dá uma condição, enfim, tal. Porém, a gente, como regional, como filho, a gente tem que decolar sozinho. Acho que tem que ter a responsabilidade de conseguir levar aquilo em frente. Essas são algumas ferramentas que a gente tem usado para impulsionar os programas e para padronizar as nossas produções. Rapidamente. Criação visual, pacote gráfico com os elementos que reforçam o regionalismo. Só um exemplo, numa vinheta de abertura de um dos nossos produtos que nós refizemos recentemente, nós fizemos questão de colocar ícones regionais durante essa vinheta, porque para que cada cidade no estado pudesse se identificar dentro daquela vinheta, que elas se sentissem abraçadas, enfim, fizesse parte do nosso produto. Que fez parte da proposta de laboratório para o Nacional. Sobre chamadas, enfim, divulgação, também tivemos um envolvimento com a nossa cabeça de rede, não só a ponto de usar toda a estrutura, mas também linguagem, enfim, participação do elenco nacional, que tem sido um grande diferencial para a gente. E quando eu digo que tem sido um grande diferencial, às vezes, quando você fala... Às vezes não, né? Eu digo sempre, quando você está falando no ambiente regional, a gente sempre tem que entender que aquele que está assistindo à produção, ele quer ver o estado dele, ele quer ver a cultura dele reforçada, né? Sobressalente. Então, quando ele assiste um apresentador nacional dentro do ambiente da cultura regional dele, isso é um grande ganho, com certeza. A gente ganha não só na produção regional, mas também na nacional, porque a gente acaba gerando o interesse naquela produção. Bom, o cross do digital mais o cross, integração com a equipe digital e também com a programação nacional. Nós temos um grande envolvimento em participação nos programas nacionais. Isso é muito importante para a gente, até pelo que eu estava explicando para vocês. A gente tem aí de 2 semanas para cá, experiências ótimas participando com inserções, entradas gravadas, em alguns casos ao vivo, enfim, que nos ajudam bastante. E tudo isso também gera a divulgação regional e nacional através da assessoria de imprensa. Eu listo esses 4 itens porque, assim, para a gente, além de eles serem o que impulsionam o nosso trabalho, é impressionante como a gente consegue cada vez mais ir abraçando o interesse de cada uma das áreas envolvidas. Eu costumo pensar sempre assim, né? O regional muitas vezes ele começa com o apoio da cabeça de rede, ele vem sozinho, mas ele contamina aqueles que estão em volta. Então, se você consegue progredir com o seu trabalho, seguindo basicamente essa linha, o grau de envolvimento sempre vai ser maior de todos. Bom, aqui para finalizar rapidinho, sempre estamos dispostos
aos novos projetos. Eu acho que uma coisa que é muito importante, a palavra que eu reforço hoje em dia é o diálogo. Independente do formato, independente do negócio, independente do produto. Não tem como dizer não, não tem como dizer sim. Vamos sentar, conversar, às vezes a gente consegue encaixar, talvez a gente não tenha tido uma ideia que pudesse ilustrar nossos pensamentos, mas consiga, através de uma conversa, chegar no ideal. Uma frase que eu sempre uso lá para a gente é: sempre o gaúcho fazendo TV para o gaúcho. Isso se aplica a qualquer praça, né? Mas eu acho que a importância do produtor local estar fazendo a produção para o telespectador local. E, claro, o que é importante para a gente também, demanda conforme interesse de conteúdo e comercial. Para a gente, no SBT, é muito importante seguir sempre essa questão do respeito à família e levar entretenimento a quem está nos assistindo. Então, para se fazer o regional, eu diria assim, resumindo o mais rápido possível aqui, citaria esses itens e diria que a gente sempre pensar todas as áreas envolvidas, todos são importantes no processo de colaboração, da parte técnica, operações, cenografia, enfim, produção. É um grande momento de diálogo. A demanda nossa pelo produto regional tem crescido, o interesse, conversa, a vontade de exibir. Então, acho que a gente não pode perder essa oportunidade de ter esse conteúdo personalizado. Enfim, é isso. Obrigado, Cleiton. Eu vou chamar agora o Pablo, o último participante aqui. Ele vai falar por uma emissora afiliada. Aliás, uma das mais importantes da SBT, a TV Aratu da Bahia. O Cleiton falou agora por uma regional. Ele citou que parece um filho e tal, protegido pelo pai. Isso é verdade, né? O caso do Pablo é o contrário. Ele precisa viver das próprias pernas. Portanto, é bacana ouvir o que ele tem para dizer para a gente. Valeu, obrigado, Murilo. Boa tarde a todos. Quero dizer que você é um padrasto muito generoso com a Aratu. Pessoal, eu preciso, antes de falar aqui rapidamente, eu preciso parabenizar todos vocês, dizer que a sensibilidade que vocês tiveram de trazer esse tema de regionalização é muito importante, não só para as emissoras, para as redes, e para minha felicidade, eu sempre sou consumidor, viu, Cristóvão, dos eventos da SET. Para mim, a felicidade chegar aqui e ter conteúdos como o que vocês ofereceram. Eu fiquei muito positivamente surpreendido com o painel anterior que vocês falaram sobre qualidade de imagem, qualidade subjetiva e objetiva. Foi muito interessante ouvir. E dizer que o trabalho de vocês, engenheiros, eu não sei se é devidamente reconhecido, e deveria ser muito reconhecido, muito mais até do que o meu de conteúdo. Vocês estão preocupados com filigranas que passam despercebido ao olho comum, mas que sem elas, sem esses pequenos detalhes, nada disso que a gente produz tem êxito. Então, parabéns, viu, Cristóvão? Parabéns a todos. Eu tenho muito pouca coisa a acrescentar depois de que os craques falaram. Murilo falou muito bem sobre como o SBT se comporta e percebeu a importância da regionalização, do conteúdo regional, como isso hoje é um diferencial na audiência. E ele tem desafiado muito a gente, tem proposto missões, tem feito encontros, e são sempre produtivos. E ele está sempre olhando a audiência, mas com um olhar muito severo na qualificação. A metáfora que Cleiton usou, da gente ter um pai como referência e tentar seguir aquilo mesmo com tantas dificuldades, é uma metáfora muito bem aplicada. Vânia falou uma coisa genial. Ela colocou como o regional não pode ser caricato. O Cleiton falou disso, do estereótipo, da bombacha. Como a gente precisa criar no regional a linguagem universal. E como isso vem sendo aproveitado cada vez mais pela rede. Se fôssemos fechados ali no hermetismo, como você colocou, da baianidade ou do gauchismo, a gente não sairia dali. A gente falaria bem para a nossa comunidade, mas a gente não conseguiria atingir os outros horizontes. Então, eu acho, Cleiton, que quando você diz que
você faz a pesquisa local, mas que você quer produzir algo que não cause vergonha no espectador que vem de fora, não cause vergonha alheia, por isso que você está fazendo tanto sucesso e dando tanto resultado. Eu queria mostrar algumas coisas. William, por favor, William, tem aí? Falar rapidamente sobre a empresa e sobre a regionalização. Eu venho de uma empresa... Eu não estou sem o... Aqui. Desculpe. Pronto. É uma empresa que é um grupo de comunicação, que a gente tem a televisão como o braço mais antigo, vai fazer 50 anos agora em 2019. Temos portal, temos empresas de outdoor, temos outras empresas de comunicação agregadas e temos a honra de sermos afiliadas do SBT há 17 anos, praticamente. Nesses 50 anos, 17 são de SBT. Semanalmente, a gente produz 46 horas de conteúdo local e nem cabe totalmente na grade da televisão, apesar de ser a maior. O SBT proporciona a maior grade local entre as grandes emissoras abertas. 12 programas são na televisão, todos locais. E aí vocês já falaram muito sobre isso, sobre a digitalização, as outras plataformas, e a gente teve que expandir para 18 programas exclusivos na internet, que além de atingir o público jovem, dos games e de tudo, servem como laboratório para os futuros produtos que vão ocupar a grade da televisão. Murilo foi muito generoso quando mostrou ali na apresentação dele 3 produtos que são feitos pela Aratu. O SBT Folia é feito uma parceria entre a Aratu e o SBT. O Dendê, que é nosso programa de viagem, que é consagrado, premiado. E o Universo, que é um programa diário de entretenimento, que são os produtos que a gente tem lá na nossa grade. Vou mostrar aqui um vídeo rapidinho para falar da importância dessas outras plataformas para o conteúdo regional e para como isso vai... Conteúdo digital exclusivo no Facebook. Só a Aratu tem. Lives todos os dias e a qualquer hora. Só a Aratu tem. Quer falar de política, de carro ou de negócios? A Aratu tem a live feita para você. Aqui nós falamos de cultura, surf, maternidade, saúde, pet e até de bebidas. Com mais de 2,7 milhões de visualizações no ano passado, a Aratu é a primeira a ter o conteúdo digital exclusivo no Facebook. Então fica ligado que a live que você procura, só a Aratu tem. Eliésio, né? Eliésio, Felipe e Alexandre que falaram antes aqui. Eliésio que falaram antes aqui sobre a questão das telas, que para mim foi uma aula que vocês deram da resolução das telas, e a gente vai servir para aprimorar esse conteúdo digital que a gente está fazendo e para oferecer para nosso cliente em boa qualidade, em boa possibilidade de conexão. Murilo falou do case SBT em cima da família, é também um valor, uma norma que a gente tem lá no nosso conteúdo regional, é fazer um conteúdo que seja capaz de ser consumido por qualquer pessoa da família, principalmente se a família estiver reunida. Eu quero falar aqui de um caso recente de regionalização, que é esse produto Copa do Nordeste. Eu tenho uma referência aqui, os dados de audiência da Aratu, para mostrar a vocês como o conteúdo local, regional, que fala com esse tipo de espectador, traz um resultado muito impactante na nossa grade. É o caso da Aratu, mas também semelhante a gente observou nas outras emissoras afiliadas. A gente observou na TV Jangadeiro, na TV Jornal, que são as maiores, Recife e Fortaleza são as maiores praças junto com Salvador. Os resultados aí dos jogos, às terças e quintas e aos sábados. O sábado foi um jogo vespertino, terças e quintas um jogo noturno. Sempre na vice-liderança, com alguns picos de liderança. E a comparação com o que era o resultado anterior nesse mesmo horário.
Como o Murilo falou, sempre que a gente vem com um conteúdo local e que seja qualificado, tanto esteticamente quanto o próprio conteúdo em si, a gente tem um ganho importante para a nossa grade. Vocês viram aí que aumentou significativamente os jogos da Copa do Nordeste, cresceram a nossa audiência. Então, eu não quero me estender, se vocês tiverem alguma pergunta, estou disponível, meus colegas aqui também. Muito obrigado e parabéns pelo evento. A gente tem um pouquinho de tempo ainda, né? Tá. Você quer fazer uma pergunta? Tá. Então faz. Eu tenho umas também, mas depois, se der tempo, eu faço. Então, primeiro é para parabenizar, que eu achei um painel de altíssimo nível. E eu queria aqui agradecer ao Raimundo Lima, porque o Raimundo, vocês não imaginam a dificuldade de uma curadoria. Curadoria é complicado. Com o Raimundo mandando o nome, ele que teve essa grande ideia, né? O mentor, não gosto. Eu defendo o autoral. O autoral é dele, o valor é dele. Não é meu. O meu foi dele mandar os nomes e eu pesquisar, que é a Vânia Lima, pesquisar quem é o Sassahara Hassan, que é o Cleito, pesquisar quem é ele tem um blog, pesquisar quem é o Murilo, então eu vou estudando, ver a obra dele, e todos os 4 que tem aqui são assim de perfis profissionais do mais alto nível. Vocês têm todo o meu respeito, que eu persegui a obra de você, a sua, desde a saída de São Paulo, qual foi a sua carreira, o que você tem atividade paralela lá, ele também. Olha, eu estou aqui emocionado. E vocês não sabem de uma coisa. Eu fui gerente da divisão de televisão da Tele Bahia há muito tempo. Subi aquele alto da federação a vida inteira. Só que na época era a TV Globo, tá lá. O SBT, na época, era da TV Itapuã. Era também na alta da federação. E eu levei o primeiro conteúdo das TVs de Salvador para o interior. Pouca gente sabe que a primeira transmissão de futebol do Brasil foi da Bahia. Eu e o Peterson, que fizemos, que foi o jogo Serrano e Bahia. Do estádio lá do Serrano e Vitória da Conquista para Salvador. Naquela época não tinha satélite, pelo rádio backup da micro-onda lá de Vitória da Conquista, Salvador. Então Posso te fazer um convite público para você não ter a oportunidade de negar? A gente está produzindo um documentário sobre os 50 anos da televisão. E eu gostaria muito que você revisitasse lá a empresa. Ah, sempre estou em Salvador. Essa história. Estou em Salvador. Eu vou lá. Vai ser nosso convidado. Morei na Amaralina há muitos anos, tenho o maior respeito. A Tele Bahia foi a primeira empresa do Grupo Telebrás que teve uma divisão TV. Eles me tiraram da NEC, né? Eu sempre foi minha criação japonesa na Patec, formado pela NEC lá em Yokohama. E o respeito que eu tenho pelo conteúdo, pela arquitetura, que grandes arquitetos de Salvador, embora eu seja um baiano paraguaio, que eu nasci em Aracaju e Sergipe, eu sou do quintal da Bahia, mas eu fui criado aqui no Rio desde 3 anos de idade. Eu brinco que sou sergipano, mas eu não tenho nem sotaque, eu vim de lá beber quase. E eu quero dizer que esse perfil aqui, que é a curadoria, no meu caso, o meu papel como curador, quando eu olhava o currículo, eu falei, Raimundo refinou demais, é muita areia para o caminhão demais, eu quero agradecer a Raimundo Lima, agradecer a vocês. E eu queria as perguntas de vocês, tá? Eu vou levar para você. Para eles eu vou levar o microfone, leva para qualquer. Obrigado. Bem, a pergunta tem a ver com essa questão do regional, do local e do universal, né? Eu estou fazendo aí um curso de História da Arte há 10 anos e fui estudar o Botero, que pinta as pessoas que têm um peso acima da média e tal. Então, ele saiu da Colômbia, mas ele manteve no universal da obra de arte dele o local que eram basicamente as casas das primas colombianas, né? Assim, resumidamente, a história é essa, do regional e do universal, que nunca saiu a Colômbia da mente dele, né? E agora, eu comecei a estudar a Rússia e o Putin está com essa onda do Dia da Vitória, levando fotos das vítimas da Segunda Guerra Mundial e com uma televisão que fala inglês dentro da Rússia, né? Se a Rússia fosse um local desconhecido, como é para nós, né? Talvez diferente depois da Copa, falando em inglês, ficaria mais fácil chegar para o mundo.
Então, eu deixo aí essa semente de provocação para vocês que ainda estão falando baianês e português, falar uma linguagem que chegue aos outros lugares. Ontem teve a palestra do Closed Caption, dos algoritmos que já fazem isso automaticamente. Então, como é que essas plataformas podem levar o local de vocês para o mundo? Essa é a pergunta. Como é seu nome, por favor? É Vladimir Cavalcante. Vladimir, muito obrigado pela pergunta. Primeiro eu quero dizer que Lima é baiano honorário, né? Já montou lá o SBT Folia, deve ter casa lá já, só não tem família lá, né? O homem é muito correto, mas ele é sempre muito respeitoso no tratamento lá com Aratu e sempre generoso também. Isso que você falou, Vladimir, para a gente é uma importância muito grande a gente tentar conseguir quebrar alguns estereótipos. Eu estou aqui falando com sotaque porque eu não tenho como me livrar dele e eu não quero me livrar dele. Mas eu não quero que a produção da minha terra seja resumida a isso. E eu acredito que foi, durante muitos anos, enquadrada por causa de novelas e outras produções do gênero. Com isso que você falou, a universalização, a própria forma de distribuição do conteúdo, hoje a gente não está restrito à Bahia. Hoje, o cara da Suécia acessa nosso conteúdo e cobra, o cara dos Estados Unidos, da Austrália. Então, o que Cleiton falou é muito importante, a gente seguir como cartilha, como um mantra. A gente não pode mais nos dar o luxo, é uma morte térmica se a gente ficasse ali preso na nossa entropia, de fazer baianês para baiano e tal. A gente ia morrer ali, a gente ia ser esquecido, ia ser isolado, ia ser tipo uma reserva indígena que, com o tempo, é dizimada. A gente quer produzir conteúdo sem perder o charme de Botero, sem perder as cores da Colômbia, mas também dizendo, isso aqui que você encontra na Bahia, você pode ver nos Arcos da Lapa, você pode encontrar lá no Rio Guaíba, Lago do Paranoá. Apenas muda a paisagem, mas o sentimento universal não muda, continua imutável. Então, ainda que seja com um pouco de sotaque, mas a gente busca, e Vânia falou muito bem, a gente busca a universalização. Se não por questão, pelo amor ao universal, seria pela dor de a gente não conseguir nos comunicar com a globalização que está aí. Legal. Mais alguma pergunta? Porque a gente já está estourado. Boa tarde. Eu gostaria de tirar uma dúvida mais como consumidor de televisão, embora a gente vá falar de games e esteja mudando a maneira como se consome entretenimento, mas eu, como fã de futebol e que gosta de consumir televisão, não sei quem pode me responder. Você falou da Copa do Nordeste, a gente trabalha no esporte interativo, então a gente sabe a força que tem o Nordeste, a força que tem o futebol. Isso aliado é muito poderoso, você até falou que a audiência subiu cerca de 70%. Por que o SBT demorou tanto para voltar ao futebol, assim, para buscar o futebol de novo, né? A gente até lembrou aqui, a Mercosul passava lá em 2000, e aí o SBT ficou com esse gap aí, né, de esporte, a produção de esporte ainda tem, bem nichado, mas assim, não é tão profundo assim, agora voltou com a Copa do Nordeste, pelo que vocês falaram aí, está sendo um sucesso. E quais são os próximos passos, se o SBT ainda tem, visa expandir isso mais, né? Bom, é assim, você trabalha no esporte interativo, você sabe o que eu vou dizer agora, você vai entender o que eu vou dizer agora. A Copa do Nordeste, ela é um evento que foi concebida pelo Comitê Nordeste e foi oferecida a nós. Então, o comitê é quem negociou, o Parada, que é o nosso diretor comercial, como tem acesso ao esporte interativo e também cuida do Comitê Nordeste, viabilizou esse evento para a gente. Mas é muito complicado fazer futebol fora da Globo. É muito complicado. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, rodadas de futebol da semana que vem, eu não sei quais serão os jogos e quais os dias de transmissão. Então, tudo vive em função do Campeonato Brasileiro, que é prioridade. O Vasco jogou na quarta-feira, o time está cansado, não pode jogar sábado. Então, a gente, na verdade, é tratado de forma diferente. Então, isso é que dificulta e a gente só não tem mais eventos por conta disso. Não estou dizendo aqui que seja um privilégio da Globo, enfim, ela tem que ter privilégio mesmo, porque ela é quem paga
tudo isso, ela tem que ter esse privilégio, mas o fato é que é difícil fazer futebol fora de lá. Já fizemos eventos no SBT, eu lembro disso, o torneio Rio-São Paulo, enfim. O SBT transmitia bastante esporte, Fórmula Indy. O fato é que a concorrência impede que você tenha produtos assim. Nós entramos na disputa recentemente, pensamos em entrar, na verdade, não fizemos a proposta para a Liga dos Campeões, para a Libertadores, enfim. Mas o que a gente quer é fazer evento exclusivo. Seja o evento inteiro, sejam jogos durante a semana, que a gente tem exclusividade. O fato é que não dá para fazer futebol com uma concorrente no mesmo dia e horário e com o mesmo jogo, porque a concorrência de audiência hoje é tão forte que no momento que você faz junto com a Globo uma determinada partida, a Record fica sozinha como opção de programação. Entendeu? Isso aconteceria se fôssemos nós e a Record, a Globo ficaria sozinha como opção. Então, é uma opção da programação, do SBT, não fazer eventos que não sejam exclusivos. Testemunho bom para dar sobre a Copa do Nordeste. É para encerrar, porque já acabou o tempo, né? Acabou o tempo, né? Já? É um testemunho bom. Aqui no Rio de Janeiro, né? Lá em São Paulo, vocês chamam qualquer nordestino de baiano. Aqui no Rio, qualquer nordestino é paraíba. Então, embora eu não tenha sotaque, mas eu me enquadro nesse, porque eu me dou com todos os porteiros de prédio. Todos os porteiros de prédio aqui do Recreio da Barra, todos eles são nordestinos. Todos. E eu passo de bicicleta, eu saio tomando cerveja, conversando, é diversão, né? Conversa por um. Todos vêm a Copa do Nordeste. Eles vêm lá, um é que torce para o Campinense, outro torce para o ABC de Natal. Olha, é um ibope, porque vocês têm que saber que esse país é cheio de baiano e cheio de paraíba. Quando eu chamo baiano e paraíba, é o nordestino. A gente aqui no Rio brinca, é da central do Brasil para lá. Tá? É cheio. E eles se veem um pouquinho naquele tamanho. Ele fala, jogador centroavante do Campinense foi jogar no Santos. No outro dia estão sabendo. Graças à Copa do Nordeste. Então, parabéns pela Copa do Nordeste. O ibope aqui, entre os paraíbas e os baianos, é muito bom. Legal. Eu queria agradecer de novo o convite, agradecer a Vânia por ter participado, ao Cleiton, ao Pablo, que saíram das suas emissoras para virem aqui participar. Foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado. Salva de palmas. Muito obrigado, muito obrigado. Agora vamos parar 15 minutos para o lanche, depois é hora do show lá da meninada lá, que já são papais e mamães lá, estão em casa assistindo. Obrigado. Então, vou falar com o Raimundo Lima ali. Muito obrigado, foi um show, viu?